mais um encontro com a gente, de cara com elas. Hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, que é o medo e a insegurança. E para começar, eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aí para vocês um vídeo que a nossa equipe agora também está trabalhando nas ruas, procurando saber como que as pessoas se sentem, se as pessoas têm perguntas para fazer para a gente, para falar sobre o assunto que a gente vai trazer, né? Então, eu vou ver aqui a pergunta que foi feita, se você tem medo ou insegurança. Solta o VT. Oi meninas, o De Cara com Elas. Meu nome é Vitória Miranda. Eu sou insegura, mas eu tô tentando trabalhar nisso também, para não ser mais, na parte profissional. De tomar decisões que sejam permanentes. Oi meninas do De Cara com Elas, eu sou o Erickson. Bem, eu acredito que eu tenho medo e também sou inseguro, mas o meu medo eu controlo mais. É mais fácil controlar o medo. Já a insegurança é mais complicado. A insegurança em parte afetiva, se eu estou agradando ou não, se o que eu estou fazendo está bom ou não. Já em relação à minha parte aqui profissional, se eu decidir que eu vou abrir essa loja, eu quero abrir ela no mesmo dia. Se eu vou vender o meu carro ou se eu vou fazer uma viagem, para mim é tudo muito rápido, eu me resolvo muito rápido. Mas quando é em relação com as pessoas, eu sempre tenho muito medo se eu estou machucando, se eu estou errando. Essa parte para mim emocional é mais complicada. Que arraso. É porque, assim, existe uma diferença entre medo e insegurança, mas eles são tão associados, né, que é difícil até distinguir. Porque se você for buscar o significado dessas palavras, o medo é uma coisa muito mais forte, muito mais intensa, muito mais pesada, né? Lá está escrito que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Temor, uma ansiedade que você não sabe nem que tem, ela é irracional, né? E fundamentada no sentido de que pode ter advindo de um trauma, advindo de alguma situação que você passou na infância ou que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, e aquilo vem num certo momento, né? Enquanto que a insegurança é uma coisa assim, receio, é uma, como é que fala? Falta de segurança, de proteção, né? Então eu vejo, às vezes, eu vejo muito distante e próximo ao mesmo tempo, né? Porque eles são conciliados. Mas a insegurança eu vejo como uma coisa assim um pouco mais leve do que o medo. Você também pensa assim? Sim, sim. Até por falar nisso, né, gente? Agradecer muito aí os participantes. É muito importante para nós essa proximidade com o público. Sim, total. Com certeza. A gente está buscando sempre interagir com vocês aqui nos comentários. Por falar nisso, né? Quem ainda não se inscreveu no canal da Brenda, se inscreva. Para você receber sempre em primeira mão os programas e todas as notícias que ela traz aqui com muita seriedade, com muita competência. E não deixe de dar curtida também no vídeo. E né? deixar sugestões de temas. Boa. Interagir com a gente, né? Interagir com a gente. É muito legal, muito importante. Esses dois que participaram aí com a gente, gratidão mesmo. Sim. Porque só enriquece o nosso programa. E foram bem pontuais, o que traz uma discussão muito interessante, né? Perfeito. E aí você falando da questão da insegurança, né? Eu vejo, sim, o medo como algo muito mais... O medo paralisa, né, gente? Sim. O medo é aquele momento que você tá ali para tomar uma decisão e você deixa de tomar. Agora, é claro que a insegurança, vamos pensar nas emoções geradas pelo medo, né? Aí não seria os sentimentos, né? Gerados pela emoção, que seria o medo. A insegurança talvez seja uma das mais ali que você ainda consegue contornar. Você às vezes pode buscar um curso para... Vamos pensar... Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? A gente fica mais próximo da realidade. Falar em público Sim. É algo assim que
paralisa muitas pessoas. Então, tem gente que não fala. Sim. Às vezes tem uma literatura muito boa, mas na hora de explanar alguma coisa não consegue, trava, né? Total. E aí é a hora que eu falo, que eu penso o seguinte: aquela pessoa que vai e fala, mesmo com medo, ela pode até estar sentindo insegurança, mas ela tem ali a coragem de falar. O medo não deixou de existir. Ele tá ali, ela tá insegura, mas ela opta por falar. Sim. E tem aquele que opta por, opa, eu vou ficar calado. Tô abrindo mão de dizer o que eu penso. Às vezes de marcar presença no lugar, meu lugar no ambiente de trabalho, no mercado, né? Naquele espaço que eu faço parte. Ainda assim, eu prefiro o quê? Me calar. Não coloca porque o medo me né? paralisa. Sim. Aí, tá vendo como é que ele é? Ele chega ao ponto de me impedir de eu dizer o que eu penso, de ser, às vezes, quem eu sou, né? Assumir quem eu sou. O medo faz isso com a gente. E aí, você falando da questão da insegurança, né? Eu vejo, sim, o medo como algo muito mais... O medo paralisa, né, gente? Sim. O medo é aquele momento que você tá ali para tomar uma decisão e você deixa de tomar. Agora, é claro que a insegurança, vamos pensar nas emoções geradas pelo medo, né? Aí não seria os sentimentos, né? Gerados pela emoção, que seria o medo. A insegurança talvez seja uma das mais ali que você ainda consegue contornar. Você às vezes pode buscar um curso para... Vamos pensar... Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? A gente fica mais próximo da realidade. A falar em público... Sim. É algo assim que paralisa muitas pessoas. Então, tem gente que não fala. Sim. Às vezes tem uma literatura muito boa, mas na hora de explanar alguma coisa não consegue, trava, né? Total. E aí é a hora que eu falo, que eu penso o seguinte: aquela pessoa que vai e fala, mesmo com medo, ela pode até estar sentindo insegurança, mas ela tem ali a coragem de falar. O medo não deixou de existir. Ele tá ali. Ela tá insegura, mas ela opta por falar. Sim. E tem aquele que opta por, opa, eu vou ficar calado. Tô abrindo mão de dizer o que eu penso. Às vezes de marcar presença no lugar, meu lugar no ambiente de trabalho, no mercado, né? Naquele espaço que eu faço parte. Ainda assim, eu prefiro o quê? Me calar. Não coloca porque o medo me paralisa. Aí, tá vendo como é que ele é? Ele chega ao ponto de me impedir de eu dizer o que eu penso, de ser, às vezes, quem eu sou, né? Assumir quem eu sou. O medo faz isso com a gente. Sim. Eu vejo muito essa diferença, assim, porque eu já fui muito mais medrosa e muito mais insegura. Eu tinha medo de subir no terraço da minha casa de noite. É desse jeito. Mesmo as pessoas estando lá em casa, sabe? Medo de andar na rua, de madrugada, de noite. E aí, para trazer esse tema, eu estava pensando nessas coisas, né? O que me dá medo, o que me dá insegurança, como que eu tenho lidado com isso. Eu vejo que quando acontece alguma coisa, como que brota na gente ainda essa... Como que volta esse sentimento? Quando você pensa que você está dominando essa situação, eu não sei se para vocês foi assim que aconteceu. Certeza. Mas eu lembro que um conhecido sofreu um assalto na porta da minha casa uma vez. E aí eu fiquei 1 ano sem andar de moto depois das 8 da noite. Meu Deus. Aliás, depois das 8 da noite, não, porque 8 da noite já estava escuro, mas era assim, 7 horas no máximo eu estava dentro de casa. Porque roubou a moto dele. Sabe? E tava tendo uma onda de assalto, enfim. E aí eu vejo assim, quando uma coisa acontece, aí até você superar aquilo, né? Mas olha que legal esse exemplo que você deu, né? Vai ao encontro daquilo que a gente estava comentando aqui antes. Antes de começar aqui o programa, a gente estava falando o quanto o medo, ele surge muito na questão da proteção. Sim. E isso aí, na verdade, era você se protegendo. Tá vendo como é que o medo ele é importante? Não, sim. Isso aí nós vamos falar no próximo bloco. Então tá bom. Não vou antecipar, não. Guarda esse detalhe, porque nós vamos falar.
porque a gente precisa, né? Eu acho que nós três estamos aqui passando as nossas experiências, trazendo temas super pertinentes, mas a gente precisa mostrar o lado positivo, porque tudo tem, né? Então, e nós vamos chegar nesse ponto aí no próximo bloco, tá? Me aguarde aí. Então, aí eu percebi, assim, e como cada processo ocorre de uma maneira, né? Porque na outra oportunidade eu demorei 1 ano para voltar, me senti um pouco mais confiante, não que não possa acontecer, né? De novo. Já tem um tempo também que entrou ladrão na minha casa e eu ainda estou com os requisitos disso, porque ainda me lembro todos os dias do ocorrido, né? E minha rotina mudou completamente, sabe? A minha relação com a minha casa, que tudo que eu mais queria no mundo era fazer tudo que eu tinha para fazer rapidinho para eu voltar para dentro da minha casa. Tamanha era o prazer que eu tinha de estar dentro de casa. Hoje não é mais assim para mim, né? E será que isso vai mudar em outros lugares que eu for, né? Se já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido, assim, de passar por uma situação que te fizesse paralisar, né? Ou retroceder em algum aspecto? Aí o meu medo, Cássia, está mais relacionado à questão de insegurança. Porque eu paralisava quando eu fazia a prova do vestibular. Travava. O que acontecia com você? Dava um branco. Eu não conseguia fazer a prova. Era só o branco ou você tinha alguma reação corporal? Eu tinha enjoo, eu tinha dor de barriga. Ah, tá vendo, né? O corpo fala, né? O corpo fala. Uhum. Então, era um medo tão grande que me paralisava que eu não conseguia fazer a prova. Aí, é um medo que junto com a insegurança e as coisas simplesmente não aconteciam, né? Aí vinha o medo de fazer a prova, a insegurança de falhar. E aí foram vários anos, né, na tentativa de passar no vestibular daquela forma. E foi só quando eu falei assim, não. Aí eu simplesmente deixei as coisas acontecerem. Foi quando eu consegui passar. Porque aí eu falei assim, se der certo, bem. Se não der, eu tento de novo. Aí eu já estava indo nessa vibe. Mais tranquila também. Tranquila. Mas aí, geralmente, muita coisa acontece, inclusive gravidez, né? Quando você fica com aquele negócio na cabeça assim, né? Que às vezes relaxa. Quando a pessoa fala assim, agora eu desisto, ou então agora se vier, veio, a pessoa vai e engravida. Né? Agora, medrosa não. Insegurança de ser aceita. Gente, ainda tenho. Isso para mim foi difícil trabalhar muitas coisas nesse sentido de, por exemplo, viajar sozinha de carro, pegar a estrada sozinha. Daqui em Teixeiras, pode ser daqui em Teixeiras, não precisa ser longe, não. E é interessante porque isso aí foi um medo que foi plantado na gente, até mesmo pelo fato da gente ser mulher. Frágil. E aí frágil, você sozinha não consegue você precisa da figura masculina, principalmente perto, ou de um adulto, né? Sim. Eu tive isso demais também. Nossa Porque senhora. Eu sempre saí, né? Às vezes eu voltava pra casa de madrugada, eu não tinha medo. Né? Eu não sei. Minha irmã também era assim. Não. Nossa, eu não. Agora, insegurança de aceitação, isso aí, eu trabalho até hoje. Agora, não sei se vocês concordam comigo, que a criação ela tá ligada a muitos enormes e variados fatores na nossa vida, né? Sim, total. E na minha casa era sempre muito assim, você vai fazer isso, pode acontecer isso. Você vai fazer aquilo, minha filha, pelo amor de Deus, pode acontecer isso. Você não vai sozinha, não. Você não... Mas a geração dos nossos pais, eu vejo muito assim. Sim. É uma geração que aprendeu a educar no medo. E não na explicativa. Não. Argumentar e explicar, de jeito não precisa. Não tinha explicação. Tudo não era senhor, sim, senhor, sim, senhora. Sim. Não é um absurdo isso, né? Sim. Não que falte respeito com os pais, não é isso. Mas é uma questão mesmo, até que ponto para educar as pessoas a gente precisa usar do medo, né? Uhum. É uma maneira, mas... Eu vou chamar o homem do saco para te pegar. Nossa! Minha tia chamava o bicho papão pra minha prima parar de chorar, porque ela era muito birrenta, ela não aguentava o choro da minha prima. Ela falava para ela,
O moço do saco tá passando lá agora, eu vou chamar ele, hein? Cada um com Gente, sua olha. cultura. Impressionante. Quando eu passava férias no Rio, era o bate-bola. Eu tinha pavor daquilo. O que é isso? Bate-bola é um cara que vestia, né, com máscara e ele vinha com uma bola. Só que não é isso? bola. E ele batia na gente. O que é isso? Era horrível. Lenda urbana? Tipo, E quaresma? É porque o homem do saco também Gente, é, né? mula sem cabeça. Nossa, sério que você foi nesse Eu nível? tinha. Não, você não tá entendendo. Eu era extremamente medrosa. Eu não dormia o dia que alguém me contava alguma história de quaresma, de noite eu levava o colchãozinho pro quarto da minha mãe. Gente, Né? Nós vamos continuar essas e outras histórias maravilhosas daqui a pouquinho. fica com a gente. E aí, como eu estava falando para vocês sobre os medos, cada um vai ter um para contar aqui, né? Eu não dormia com o pé para fora. Eu tinha que dormir com a porta fechada, que a minha cama era bem de frente para a porta. Eu ficava o tempo todo... Gente, a minha cabeça, ela cria coisas. A gente precisa aprender a trabalhar a nosso favor, literalmente, né? Mas ela criava coisas assim... Nossa, mas ele vai vir direto em mim. É desse jeito. Você Porque já eu tô aqui. todo o negócio. Nossa, toda a a história. cena já tá toda na cabeça. Mas o medo faz isso. Ele faz você criar Aham. tudo. Tudo. Porque aí soma com a Exatamente. Porque o medo vem. afeta a nossa mente e aí a nossa mente é imaginativa demais. Você pode imaginar algo que vai ser bom, como você pode imaginar uma coisa Vai que é ser ruim. E que normalmente a gente só imagina coisa ruim, né? Coisa boa, Pois é, né? dificilmente. Aí né? é que tá. Quando você treina a mente, você para de entrar nessa Essa vibe armadilha. negativa. Mas você tem medo de alguma coisa? Nossa, tem medo demais. Até hoje, ué. Tem medo demais da conta. Hoje, o que eu acredito que mudou na minha vida? Né? Por exemplo, viajar sozinha. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei sem viajar sozinha. Assim, eu nem imaginava eu viajando sozinha. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei assim, ou eu enfrento isso, ou eu vou deixar de fazer certas coisas que eu gostaria de fazer. Aí eu enfrentei. Mas com medo mesmo. Vai com Sabe? medo mesmo. Ah, viajei sozinha várias vezes. Gente, teve uma vez que eu fui apresentar um trabalho em Campo Grande, de ônibus, sozinha. Atravessei. Sabe quantas pessoas tinha no ônibus comigo quando tava quase chegando? Já tava no estado, né, lá, mas chegando quase em Campo Grande. Era eu e mais uma mulher. E essa mulher tava grávida. E era só nós duas no ônibus. Vocês acham que eu não tava com medo? Pelo amor de Deus. Morria de medo. Só nós duas e o motorista. E fui assim mesmo. Fiquei hospedada no... Sabe essa coisa de você pensar assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo aqui? Minha família nem consegue descobrir o que aconteceu. Porque não tem ninguém para dar conta do que está acontecendo comigo aqui agora. E isso sempre me deixou preocupada. Quando eu fiz eu já fiz algumas viagens em que eu fui sozinha dessa maneira. Então, eu acredito muito o seguinte, ó. Se eu tenho medo disso, eu tenho algum medo nesse aspecto, eu fui trabalhando na minha mente para isso não ser um ponto para eu deixar de fazer as coisas que eu gostaria. E aí eu vou buscando alternativas, estratégias que vão me deixar mais tranquila, né? Vão diminuir um pouco ali a tensão, para eu também não deixar de fazer e nem deixar de curtir o momento. Porque senão também você nem curte. Aí eu fui buscando. Aí eu avisava minha mãe direitinho, dava todo o trajeto, explicava cada passo que eu ia dar, sabe?
É claro que eu também não ficava com paranoia de ficar dando detalhe demais, né? Isso não. Mas isso já me dava uma tranquilidade, sabe? E aí, gente, chega uma hora que você também tem que confiar em Deus, né? Sim. Na verdade, você deveria fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Tem hora que você tem que até treinar a sua mente, ó. Confia nele, porque ou você vai e a vida tá passando, gente. Por isso que eu falo que medrosa eu nunca fui, porque shows, meu pai às vezes tinha medo de eu ir em determinados lugares, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, sempre viajei muito. E mesmo com namoradinha, nova, eu tinha o quê? 15, 16 anos, eu tava sempre viajando, eu já namorava sério nessa idade. Então eu fui em Rock in Rio, eu fui em show de Madonna, eu fui em show de não sei o quê, então com muita gente, então eu não tinha medo. Sabe? Pra mim, eu tava na minha zona de conforto ali. Mas aí existe aquele medo que realmente te paralisa. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que não pode ver sangue, tem gente que tem medo de ficar doente. Sim. Foi a própria Covid mesmo. Tiveram pessoas que não saíram de casa de jeito nenhum. E aí, o problema... o problema cabeça? Sim. O medo tá... Num dos significados do medo... Se você procurar lá o significado, ele realmente tem uma ligação com o nosso cérebro que traz hormônios que aumentam esse medo, digamos assim, né? Só que o medo, dessa forma, ele é tão perigoso que gera síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico, a pessoa fica... Eu tive uma experiência, não pessoal com síndrome do pânico, mas uma amiga que teve, ela não abria a porta de casa. A única pessoa que entrava dentro da casa dela era o marido. Nossa. Tamanho era o medo dela. Sabe? Uma vizinha também teve, na verdade a vizinha não teve, não sei se ela teve síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade. Isso aqui nela tremia, ela não saía de casa. Para tirar ela de casa, para levar ao médico, porque ela ficou bem debilitada, inclusive, já era uma senhora um pouco mais velha, ela tremia, e a gente não sabe nem o que desperta isso, porque de fato não aconteceu nada com ela, assim, de ter sido assaltada ou de ter sido, sabe, e passar, mas então a gente precisa ter, né, um cuidado muito grande, assim, com medo de quê? E como que esse medo vai... interferir na sua vida. Completamente. Então, na verdade, o medo é o que desencadeia tudo, né? O medo, ele no seu cérebro, ele, como é que fala? Produz uns compostos químicos que exageram essa sensação, sabe? Torna o problema maior. Eu gosto muito de pensar isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a emoção que desencadeia é o medo, e aí ela usa da nossa mente para tornar aquilo que talvez era menor num monstro, né? E a emoção tem esse poder de dar esse start aí para fazer algo que talvez a gente não deveria olhar naquela dimensão toda, né? Não há por que olhar daquela maneira, mas, gente, quando se trata de medo, é algo muito pessoal, né? Sim. A pessoa, às vezes, é o que você estava falando no início do programa. Às vezes a pessoa não tem nem consciência do porquê que ela tem medo, por exemplo, de aranha. Muita gente tem medo de aranha. Por que você tem medo de aranha? Ah, não sei. Só sei que eu tenho muito medo. Se você buscar lá no inconsciente dela, ela já viveu alguma situação em que ela ou presenciou ou ela presenciou algo, ou ela viveu e traumatizou. E aí ela vai carregando pro resto da vida, né? Gente, por exemplo, aquele desenho animado, desenho da Disney, Alegremente, divertidamente, que tem o medo. É isso aí. Tadinha dela. Mas o papel do medo nesse desenho, na verdade, ele é o que eu ia falar, inclusive, agora. Você tá falando, eu lembrei. Mas é por isso, porque o medo, né, ele é importante. Ele é muito importante. E ele é um sentimento, é uma emoção muito primitiva. Sabe? Muito primitiva. Onde a pessoa usava o medo como forma de proteção. Isso. Né? Para proteger a sua vida.
né? E eu acho que o medo no Divertidamente, ele age muito nessa forma. Na verdade, né? a mensagem que o desenho quer passar é justamente que todas as emoções são importantes. Assim como o medo. Assim como o medo, porque, por exemplo, é para você não se colocar em risco. É isso. Não colocar a sua vida em risco. O medo, ele é importante para isso. Né? Agora, ele demasiado, como aí é que... emoção. Mas você concorda que o medo é uma emoção negativa, teoricamente? Mas a tristeza também, ué. E a raiva. Exatamente, é onde eu quero chegar. As emoções negativas em demasia, porque aí você falou qualquer emoção. Mas alegria e amor você pode... Pois mas é porque aí quem não sabe que a gente está falando só das negativas, né? Sim. As negativas em demasia, realmente, elas trazem consequências gravíssimas, até a morte, né? Sim. Que a gente já falou sobre isso em outros programas do suicídio, enfim. Então, eles usavam isso como autoproteção. E aí, nesse filme, mostra a importância de ter medo também, para você não colocar sua vida em risco. Sim. Né? Você imagina se você não tivesse medo de nada, literalmente de nada. Você ia pular de paraquedas sem fazer um curso. Você ia pular de paraquedas sem saber que hora que você tinha que abrir o paraquedas. Não né? tem consequência. Eu vou fazer. Não tem consequência, vou fazer. Mas é isso que a gente fala. Uma pessoa que é inconsequente, o que ela faz de diferente da maioria? Ela é corajosa. Ela é uma coragem. Destemida. Ela é destemida. Mas você tá vendo que até a coragem tem um lado negativo? Sim. Essa pessoa que faz isso aí. Que coloca em risco a própria vida e a vida de outras pessoas também. também. Piorou, né? Que a pessoa, ela ultrapassa os limites que ela tem. Ultrapassa os limites. Entendeu? Total. Então, assim, eu acho que... Tá vendo como é que o desequilíbrio tá em tudo? Em tudo. Mesmo na emoção que a gente acha que não vai haver, ainda assim eu entendo qualquer sentimento, se ele sai do seu eixo de equilíbrio, ele vai se tornar uma coisa negativa. Vai causar pode ter consequências ruins. Né? Amor em demasia também não é tão bom assim. Não, nada. Amor, eu acho que amor em demasia deve sufocar o outro, não, né? Não é só o amor por outra pessoa. Até traz coisas pra Mas, gente por também, exemplo, né? Assim, porque... amor, por exemplo, no meu caso, assim, eu amo demais os meus animais, os meus pets. E isso me afeta muito, me desequilibra. Total. Então, quer dizer, é um amor tão grande que me tira do meu eixo. É porque aí você tá deixando o amor ser maior que... Aí você não consegue equilibrar com a razão. Com a razão. A razão precisa estar ali. Sim. Não existe... Coração e razão, né? Não existe essa de emoção ser ruim e a razão ser boa, ou vice-versa, né? É o equilíbrio dos dois. Dos dois. É isso que a gente tem que estar em busca sempre. Na verdade, essa palavra equilíbrio, eu acho ela linda. Linda. Ela é perfeita, né, nesse aspecto. Nossa, se eu fosse das tatuagens, era a palavra que eu ia me tatuar, sabe? Equilíbrio. É uma coisa que nós... Pra lembrar sempre dele também, né? Né? Eu acho que o equilíbrio, ele vem do autoconhecimento, que aí você consegue equilibrar as suas emoções. E entender cada uma delas. Quanto mais você se conhece, melhor você vai compreender como cada emoção te afeta. Sim. E como usar isso, então, esse conhecimento, para seu você favor. Não se prejudicar. Porque eu acredito que a maior questão é essa, né? Sim. E aí volta na proteção, tá vendo? O medo, ele é essencial, até para você buscar isso. Até para você buscar isso. Porque ele que vai te blindar. Sim. Né? Essa coisa, minha energia, a energia do lugar, a energia das pessoas, é o medo que eu tenho de ser contaminada pela energia do outro, dos lugares, que eu, então, cuido da minha energia. Sim. Então, o medo é essencial. Com certeza. A gente só precisa tomar cuidado para o medo não nos impedir de evoluir. Seguir. Exatamente. De evoluir. Então, você vê aí a importância que a gente, mais uma vez falando sobre isso, a importância de se conhecer, de saber o sentimento que você está tendo e o que ele está gerando em você. Sim. Porque uma coisa é eu estou cuidando da minha energia, outra coisa é existe uma forma de eu estar nesse ambiente que eu não gostaria, mas que não vai me afetar energeticamente? Sim. Existe, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Se blindar, e quando a gente se conhece, a gente consegue até não vai me afetar, né? Então você realmente vai, faz. Nem tanto assim, Simone, é um processo mental.
Você concorda comigo, Michele? É um processo mental. Você coloca na sua cabeça que você vai conseguir conduzir as coisas dessa forma. Você começa a praticar as coisas assim. o hábito, e você se habitua a fazer isso. Porque, na verdade, assim como escovar dente, você pode passar na rua, cruzar com uma pessoa que energeticamente não bate com a sua. Sim. E conviver com ela até. Né? E nem por isso ela vai fazer. Exatamente. Ela vai fazer diferença na sua vida. Sim. Né? Às vezes a gente faz isso até inconsciente, né? Total. Exatamente. A gente faz Total. isso até inconsciente. No próximo bloco a gente continua. Estamos de volta e aí a gente vai fazer abrir um parênteses para o comentário das nossas duas contribuições aqui sobre, eles trataram muito mais a questão da insegurança do que o medo em si, Sim, né? Sim. A moça comentou sobre a insegurança, que ela tem muita insegurança com relação ao trabalho. Área né? profissional. Eu lembro que eu tinha assim, ai, o que eles vão pensar de mim? Será que eu vou ser aceita? Será que... Primeiro dia de trabalho. Mas eu não associo isso com o medo, eu associo isso com uma insegurança mesmo, porque nada como um dia após o outro para você também aprender a função, para você fazer cada vez melhor, né? Porque você não tem que chegar sabendo, né? Mas o medo, ele tá muito relacionado a essa coisa do novo. Sim. Né? A gente tem medo do novo. De mudanças, sempre vai ter mudanças. Então, por exemplo, eu lembro que eu senti medo em cada trabalho que eu comecei. Em cada novo trabalho, os primeiros dias eram de insegurança. Eu também, insegurança. Eu te senti em todos. Em todos. Por quê? Porque era novidade. E aí eu me cobrava muito. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou corresponder ao que eles estão esperando de mim? Sim. Todas as vezes eu fazia essas perguntas pra mim. Sim. Mas a vontade de trabalhar e de fazer o que eu tinha que fazer era tão grande que ali eu buscava fazer um dia de cada vez, muito inconsciente, né, gente? Porque eu realmente nessa época eu não tinha metade da ideia de quem eu era, do que era importante eu fazer. Igual a gente está guiando aqui de uma certa forma as pessoas. Você está falando e eu estou aqui pensando exatamente isso. Em alguns medos que eu já tive, que eu já estava quase rindo a respeito deles aqui agora. Eu já tive medo de beijar na boca, gente, quando eu era mais nova. Quem não? Eu tinha medo de beijar na boca. E aí... Pelo amor de Deus, eu morri dele. Eu não é medrosa aqui, né? Você não tinha medo de beijar na boca, não? Nossa! Tá doido? Eu medo do beijo bater, credo. Até meu primeiro namorado. E o tanto de língua que eles enfiam na boca da gente? E bate o dente, e bate o dente. Ai, teve um que eu fiquei desse jeito, que coisa esquisita. Eu tinha medo de engravidar. Não, eu tinha medo de beijar na boca. E aí eu tremia tanto que a pessoa achava que eu tava até passando mal de alguma... Por que você tá tremendo? Nossa, eu tinha medo de olhar na cara dos meninos. Eu não olhava no olho das pessoas, não. Olha, meu Deus do céu. É muito engraçado. Eu era olhar no olho. Não, eu era pra frente. Não tinha aquelas coisas de hi-fi? Então, aí não tinha aqueles negocinhos de colocar uns negócios. O meu tava sempre assim, de colocar umas plaquinhas. Nos que eu tinha, nos que eu fui. Não. Aí o meu era sempre assim, disponível. Sério? Gente, essa plaquinha ajuda bastante. Era. Estou dançar. Não quero dançar. Gente, eu nunca fui nesse. O meu não era tão Às vezes do meu hi-fi.
A gente não se comunicava tão bem, não. O seu era melhor. Em termos de comunicação. Era bombástico o nosso hi-fi. Nos poucos que eu fui, não tinha isso, não. E aí eu vejo como que isso também está relacionado à questão da autoestima. Sim. Né? Total. E aí a autoestima também é uma questão pode nos remeter à questão profissional também, como a moça comentou, né? Que é a insegurança dela. Porque se você não tem confiança em si, se você tem a autoestima baixa, e a autoestima não é só uma questão ligada à beleza, né? É a questão de capacidade, né? E é até difícil você não ter esse tipo de insegurança. Porque o mundo inteiro tá te cobrando que você tem que formar, que você tem que se formar. Qualificar. Você tem que se qualificar, né? E aí você tem experiência. E a primeira coisa que as pessoas perguntam, o que você faz? Qual que é a sua profissão? Não, e se você falar uma profissão que a pessoa... Nossa, é sério que você formou nisso? Aí a pessoa já mostra ali, opa, peraí. Que profissão é essa que essa pessoa formou? Sim, por exemplo, a profissão de coach, ninguém leva fé. Social media, ninguém leva fé. Minha filha, se você não bater Acha que não precisa, né? Não, você vai ficar aí no computador o dia inteiro fazendo o quê? Você não tá trabalhando. São os preconceitos, né? Pois é, mas aí é que tá. E isso tudo existe na nossa sociedade, a gente sempre vai lidar com isso, infelizmente. Não adianta achar que você vai mudar de país e a coisa vai ser diferente. Não vai. A gente só vai eu tava conversando isso ontem com as minhas mentoradas lá do DNA da Intuição. A gente tava conversando isso. Eu falei, olha só, gente, a gente tem o hábito de achar que se a gente mudar de país... Porque é só no Brasil que certas coisas acontecem. Aí você muda de país, eu já atendi pessoas de várias partes do mundo. Japão, Canadá, Estados Unidos, Portugal. O que as pessoas falam? Dos desafios desses lugares. Ou seja, a questão é o ser humano. Sim, não é o lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, sim, o medo existe, principalmente quando a gente vai começar algo novo. E quando envolve, então, apostar alto em ter que acreditar em si mesmo, meu Deus, a gente caga nas calças. E vai cagado. Sabe o que eu lembrei? Que agora daquele programa que o Roberto Justus fez do Aprendiz. Gente, top demais. Era muito aqui bom. Nossa Senhora, mas se eu fosse, eu ia ser né? demitida logo na hora que ele olhasse pra mim, eu já ia tremer e já ia ser demitida. Também, eles não, mas o Shark Brasil, não, tudo bem. Mas aí é porque você tá indo lá vender um produto, né? E aí você precisa convencê-los. Mas mesmo assim, né? Agora, o aprendiz... Imagina essa pessoa... Eu sofro quando eu assisto, porque eu me coloco no lugar daquela pessoa que tá lá. Sim. E como eu já vivi umas experiências próximas disso, meu Deus, gente, você trava. Você trava. Dá medo demais. Nossa, eu vou ter que contar no próximo bloco uma situação. Eles falam de uma forma... Pode contar. Que eu vivi o chefe, por exemplo, de cozinha também, não sei se vocês já viram esse programa. Tá. Às vezes mas eles tentam, mas aí o que acontece? Se você não se preparar emocionalmente... Mas o Masterchef, ele tenta te desestabilizar. Eu acho que todos tentam. Todos fazem isso. Deixa eu colocar meu ponto de vista, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Ele tenta te desestabilizar porque você precisa... provar, né, que você sabe lidar com isso, não só lidar com a pressão, que você é realmente bom na cozinha, independente, né? E que você numa situação de emergência você vai saber. Agora no deixar que eu acho que eles não é que eles tentam te intimidar, eles te pressionam ao máximo porque eles precisam. Como é que eu vou investir num produto seu se eu não tiver o máximo de informação, se você não tiver compatibilidade com as minhas ideias e interesses, entende? Então eu acho que é um programa de pressão e não que eles ficam te tiçando a ser o melhor ou a ter o melhor produto, entende? Eu acho que existe uma diferença, não sei se vocês concordam comigo, se vocês entenderam o que eu falei, né? Conta seu caso. Então, eu já vivi essa realidade de... Esse lugar de ser avaliado, ele é temido demais. Muito. Pra mim, são os desafios maiores que eu já tive na minha vida, de medo, foi esse lugar de ser avaliado, né? Onde você está sendo testado. Que é mais ou menos isso aí que vocês estão falando dos programas mesmo. Eu participei em 2001,
eu participei de um programa chamado Popstar Feminino. Vocês lembram do Popstar? Que gerou as meninas chamada Rouge. Era um grupo musical. Você participou? Participei da seletiva. Gente, meu momento Popstar. Não fui longe não, mas trabalhei. Fiz lá, participei. E aí, o que aconteceu? A gente passava por várias avaliações. Era uma multidão de gente, tanto que foi no... Como é que chama o lugar que é o Carnaval de São Paulo? Como é que é o nome daquele lugar lá, onde acontece o Carnaval? AMB? Isso. É onde acontece o desfile. Eu ia falar Sambódromo, mas Sambódromo é do Rio, né? E aí, o que aconteceu? Era lá, lotado de gente. Um monte de meninas e tal. Gente. E eles vinham, a gente cantando, e eles vinham passando assim, ó, com a prancheta. E eles iam, a gente cantando, igual as loucas. Todo mundo cantando. Nossa Senhora. Muito top. Não, como que eles davam conta, né? Não, eu amei. Nossa, foi... E ali no fim, quando terminava aquele dia todo ali, aí no fim eles já davam a resposta pra gente. Se você passou pra próxima etapa. Só que deu uma peneirada gigante. Eu e minha amiga passamos. Solange Cardoso foi comigo. Juro, Solange canta, tá vendo? Ó, nunca tinha andado de metrô. Gente, eu nunca tinha ido a São Paulo. Primeira vez em São Paulo. Ó o medo. E você tinha quantos anos? Você lembra? Desculpa. Não, eu tinha... Nossa. Deixa eu fazer. Eu acho que eu tinha 21. Não, mentira, 22. Aí o que aconteceu? A gente ficou no albergue. A gente pegou metrô pra ir. Gente, eu nunca tinha andado no metrô. Eu nunca tinha andado de metrô. E andei. Tudo pra economizar. Tá? Porque tudo é economia. Albergue, metrô. Tudo pra economizar. E aqui, aventura. Aventura. Olha, total. Ó, tá vendo? Como é que você deixa de viver uma experiência dessa porque o medo te impede? Não dá. Sabe como é que eu gravei pra passar nessa primeira etapa? Era uma fita cassete que a gente gravava na época pra mandar. A gente cantando. Aí eu gravei, Solange gravou, e nós passamos a primeira etapa, passamos essa lá do presencial, essa situação. E fomos de novo. Aí na segunda vez ida, o momento da avaliação era o grupo menor. Gente do céu, vocês não têm ideia. Aí a gente ficava, e assim, e eu via as meninas ali se preparando pra hora lá H, e era aquele tanto de mulher, né? E tinha mulher, gente, profissa. E eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava pra Solange e falei, Solange do céu, você tá vendo o nível? Aqui eu tô toda arrepiada, porque, gente, eu caguei nas calças total. A minha vontade era correr dali, sabe? Vergonha. Muita vergonha. Gente, vim aqui pra pagar mico. Aí eu lembro que eu cantei. Nossa, outra que você me lembrou. Eu lembro que eu cantei. Vocês estão me lembrando muitas histórias passadas. Gente. Eu cantei na minha formatura, uai. O que tem? Eu cantei na minha colação de grau. Olha, que mas coragem. Isso é coragem. Você enfrentou o maior King Kong da minha vida foi esse. E aí, olha só, as sensações... Eu vou deixar você voltar no nosso coisa, né? Mas é porque... vocês me lembram essas coisas, depois eu esqueço de comentar. Essa história. Como a importância da gente se conhecer, né? E as reações que essa... Não é à toa que as pessoas têm psoríase, não é à toa que as pessoas têm dermatite, não é à toa que as pessoas têm exonerações no corpo físico por causa do medo, né? Cada um reage de uma forma, né? Eu tive uma dor de estômago antes de começar, antes da mulher ir lá me dar o microfone. As meninas já não estavam entendendo a minha inquietação, né? Porque ninguém sabia. Não sabia do quê? Que eu ia cantar. A minha turma não sabia. Só as pessoas só 2 amigas da comissão de formatura que sabiam. E eu tava sem lugar, ninguém entendeu nada. Cássia, você tá agitada? Eu lembro demais, uma amiga falou pra mim assim, ela me chamava de Pichiu, você tá agitada? Nossa senhora, que não sei mais o que, quando a menina veio e me deu o microfone, mas aquilo que meu estômago já tava queimando e doendo. Imagino. E aí a voz sai. Foi King Kong, não porque eu não soubesse cantar a música, porque foi muito bem ensaiado, mas é porque na hora, na emoção de ser na minha formatura, eu não vivo da música, não sou cantora. Não ia dar conta. Né? É emoção demais pra minha cabeça. Ai, nossa senhora, não gosto nem de lembrar, mas conta pra nós. Emoção demais pra minha cabeça. Gente, aqui, aí hoje eu me conheço, assim, sabe? Hoje eu consigo não dominar o medo, mas não deixar ele me dominar. Sim. Né? O que é muito importante também, né? Mas eu não sei se hoje, se eu chegasse numa situação dessa daí,
Eu não sei como é que eu reagiria também, não. Não, hoje eu ficaria nervosa, mas eu faria com mais segurança. Entende? Mas talvez, provavelmente, porque você já passou por isso uma vez. A grande questão de driblar a insegurança é porque você já prática. E você já teve a experiência. Mas não é só prática, eu fiz só uma vez, né, gente? A questão também do controle das nossas emoções. Sim, o primeiro programa que nós gravamos, hoje, né? Eu cheguei aqui com dor de estômago. Porque para mim falar em público, para mim falar para as pessoas, ser vista, para mim era muito delicado isso. O interessante é o seguinte, né, Cássia? Que a gente mal faz um stories, né? Eu não apareço nas minhas redes sociais. Imagina, agora eu tenho um programa. Não. Vamos continuar no próximo bloco, gente? Vamos deixar pro próximo. Estamos de volta e aí a gente tinha falado da menina na questão profissional, né? Então eu acho que está muito associado assim também a questão de capacidade, de confiança em si mesmo, né? Agora ele falou sobre a insegurança dele em relação às pessoas, né? Se a pessoa vai ficar ofendida, se a pessoa vai ficar incomodada, se a pessoa vai se sentir confortável. Ô, gente, não sei se é porque a gente está já num... comum, né? Muito comum. Total. E aí cria uma dependência emocional fortíssima. Eu lembro que eu era assim. Sim. Sabe? Se você no dia não estivesse bem e me tratasse um pouquinho... Nossa, eu queria saber por que exatamente, se eu tinha feito alguma coisa... Sabe? E aquilo ali fica remoendo em você o dia. É total insegurança. Pelo amor de mesmo, Deus. né? Mas aí eu vejo que todas essas questões estão muito ligadas a como a gente se enxerga. Sim. Né? Sim. Não só o fato de externalizar essa emoção, mas como a gente se enxerga. Se eu acredito em mim, se eu tenho consciência das minhas ações... Né? Porque em relação aos outros, infelizmente, eu não vou atender a todas as expectativas. Lembrando que a expectativa é do outro, não eu que dou para ele essa margem aí, né? Mas eu não vou atender todo mundo, né? E tá tudo bem se a pessoa não gostar. Infelizmente, eu não posso fazer, né? Não dou conta, né? Não vou agradar todo mundo mesmo. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Paciência com isso, mas eu fico vendo os pontos que incomodam, né? Mas a gente superar essa questão de não importar com o fato do outro não aprovar. É um desafio muito grande. Eu acho que é uma superação gigante, porque o mundo inteiro te cobra isso também. Te cobra padrões. Mas será que as pessoas vão gostar do que você vai dizer? Será que as pessoas vão gostar do fato de você estar tão à vontade no programa de cara com elas? Sim, com certeza. Será que as pessoas vão... E aí vai. Sempre assim, sempre te questionando. Se você vibrar nisso, você deixando o medo mas é porque... Você nem faz o que a gente tá fazendo. Mas é porque aí também, essa questão dessas cobranças e essas criticazinhas, esses burburinhos, essas ironias dadas dos outros para com a gente, hoje a gente consegue entender também que às vezes é mais um problema dele do que nosso. Porque aí a gente a gente percebe hoje que aquela pessoa que está me criticando, deixa eu parar, deixa eu analisar a vida dela. Não é julgamento.
Sim, não é? sim. Mas tipo assim, será que porque ela muito do realmente... que acontece são consequências dos nossos comportamentos e ações, Sim. né? Mas eu tô entendendo o que você está falando, mas aí eu vejo que assim, como a importância, bato nessa tecla novamente, a importância de se conhecer, de saber Sim, quem você é, das suas ações, o que você faz no sentido, eu não estou prejudicando nem a mim, nem a ninguém, eu não estou colocando a minha vida em risco, nem a de ninguém, sabe? Porque realmente não dá pra gente ficar preso, é lógico que existe, numa situação de trabalho, né? Você precisa, não significa perder sua essência, mas você precisa conviver harmoniosamente. Você tá no coletivo, né? Né? Concorda, Sim, Michele? sim. Você tá vivendo no coletivo. Exatamente. E maior parte do seu dia vai mas ser daí ali é dentro. ficar preocupada. O que o outro está pensando, o que o outro vai achar, se o outro E outra, né, gente? Educação Nossa. é um ponto bem bom de equilíbrio para a gente não ofender. Mas, né? Isso. Porque a gente realmente precisa, mas nada também que uma ofensa, questão respeito, humilde, né? Uma humildade, pedir desculpa. Porque uma hora acontece. Um dia você não está bem, outro dia você está nervosa, né? Cansada. Não justifica, mas acontece. Né? Eu acho que esses comportamentos de trabalho, eu falo que eu já passei situações de trabalho assim. No meu último trabalho. E como eu já estava com o meu emocional abalado, não dá pra aguentar, sabe? Aí você não se mistura, né, com fofoquinhas, mimimis, aí as outras pessoas já começam a ver você como uma pessoa que tá fora do esquema, da panelinha. Isso. Eu não gosto. A panela da fofoca. Eu não gosto da panelinha. Então, quantas vezes eu chegava no meu local de trabalho, tava todo mundo falando, eu chegava, todo mundo... E aquilo não foi uma, nem duas, nem foram várias, até o ponto que, tipo assim, eu não aguentei. Eu fui fraca. Eu não sei se eu posso falar que é fraqueza. Eu cheguei perto do meu superintendente e falei assim, olha, não, pra mim não dá mais. Não dá mais. Esse foi o motivo de você ter saído desse trabalho? Ou foi um dos? Um dos, sabe? E que já me incomodava. Então, a partir do momento que começou a afetar a minha vida pessoal, que aí eu entrei naquela questão de não dormir, na paranoia. Então, eu comecei o quê? Aí refletiu tanto que eu comecei a tomar remédio para dormir. Nossa. Porque a gente fica fragilizado. Eu já fui muito dependente emocionalmente das pessoas, sabe? E a gente fica muito fragilizado. Tudo que me pedia, eu tava ali, pronta, entregava com o maior carinho do mundo, com o maior respeito. E eu não tinha o mesmo respeito dessas pessoas. Não existe garantia. Não, né? gente, não, mas acontece é que uma grande porcentagem do ser humano, eles não estão preocupados em ser quem eles são e de evoluir na vida. Eles estão preocupados em criticar o outro. Então, por mais solícita que você seja, se eu fosse esse tipo de pessoa, uma hora eu ia falar assim, menina forçada, ou ela não é boazinha assim, não. Ela tá fazendo isso tudo para poder se aproximar da gente, não é? É um tipo de comentário assim. Mas sabe como é que eu vejo hoje, né? Eu vejo assim, que essas pessoas que o mundo delas gira em torno da comparação, da crítica, do julgamento, da fofoca, elas não conheceram outra realidade, gente. Eu acredito que elas não estão... A maioria, eu posso assim... Não vou garantir porque eu não sou as pessoas, mas por tudo que eu já venho estudando, eu venho ouvindo muitos relatos, porque eu dou treinamento para dentro de organização e eu vejo isso assim, o quanto isso é um desafio para a produtividade. Então, o que acontece? É comum você ver, a maioria faz inconsciente. Inconsciente que eu falo assim, de entender, peraí, o quanto isso está me afetando, o quanto isso pode afetar a minha imagem profissional, pode afetar o fato das pessoas acabarem se distanciando de mim. E nem é esse o pior. O pior é o quanto essas atitudes podem me fazer mal. Porque você pode até adoecer, de tanto vibrar nisso, né? Mas o que acontece é isso. A grande maioria das pessoas está adormecida. Elas não têm consciência do quanto que aquele comportamento delas, a maneira delas de pensar e a maneira que elas estão agindo, o quanto isso está afetando a vida delas. Às vezes elas estão desenvolvendo uma doença, às vezes elas estão
afastando as pessoas delas e elas nem percebem. Elas estão mal no relacionamento amoroso e elas não entendem que é uma questão de mentalidade, de comportamento, de fala. Porque vibra muito mais o quê? No julgamento, no na negativo. crítica, naquilo que não traz resultados Hoje, positivos. se fosse o contrário, eu não sairia. Ele me deu férias. Não, Simone, tira férias. Aí eu tirei férias, continuei trabalhando. Quando eu voltei, eu falei assim, não dá. É porque existe uma correlação também, eu acho, com a maturidade. Também. Mas Né? são pessoas mais velhas, Não, minha Cássia. flor, eu tô falando de você. Ah, sim. Né, da sua Sim. reação em Aham. relação a isso, que você tá falando que hoje eu não sairia. Aham. É porque hoje você consegue ter uma visão diferente. Sim, hoje eu me conheço Você, melhor. exatamente, É porque a você maturidade busca não tá também relacionada. evolução, Sim. né? Nossa, Porque quem não busca evolução continua ali. vai Vai morrer morrer daquele jeito. desse porque jeito, a né? maturidade, ela não está diretamente relacionada à idade. Não. Ah, É, sim. exatamente. Né? Aham. Tem pessoas De vivências, de mudança de comportamento, de autoconhecimento, isso tudo faz toda uma Porque, diferença, porque né? Esse negócio de viver síndrome de Maria Gabriela não é comigo. É. Eu Mas tenho que existe evoluir. uma boa Mas a notícia maioria é nisso Maria tudo. É a maioria. Tem uma boa notícia E nisso fazer o tudo quê? que a gente pode dar para as pessoas que nos assistem. É que tem tratamento, tem Ah, cura. com certeza. Tem A pessoa não cura. precisa aceitar isso e achar que é o fim do mundo. Né? E E você que, que Não, você e vai ter tem- que lidar com medos e inseguranças. Não. E ter Né? a coragem, não o medo ou a insegurança, de procurar ajuda com profissionais adequados para poder tratar. Cada esse um, problema. e aí me lembrou outra coisa muito interessante, que cada um busca uma maneira de lidar com as suas questões. Uhum. Sim. Uns buscam ajuda, outros tentam enfrentar sozinha. E eu vejo muito a associação, né, do medo com coragem, né? Um é ser o oposto do outro. Porque a vida requer coragem da gente, né? Muito. Mas eu aí me lembrei de uma amiga que eu falava assim, gente, ela é taxada até de doida. O povo fala assim, Mara, eu vou falar seu nome, porque eu vou mandar para você assistir, para você saber que eu sempre lembro de você, danada. Mara é doida. Mara é isso, Mara é aquilo. Mara tem alguns comportamentos que talvez eu não tivesse. Mas eu sempre achei ela extremamente corajosa. Corajosa. Eu falei assim, Mara não tem medo de nada. Mara é muito corajosa. Mara faz isso, Mara faz aquilo. E aí, menina, um dia a gente conversando. Por isso que eu sempre lembro dela quando a gente fala de medo e coragem. E de insegurança, eu sempre lembro dela. E ela falou para mim assim, quem te disse que eu não tenho medo? Nem sempre eu sou essa corajosa. Eu tenho medo. Só que diante de tantas circunstâncias e situações, eu adotei para minha vida que se der medo, vai com medo mesmo. Sim. Aqui, eu até arrepio de lembrar disso. Um beijo para você, lindona. Ontem foi aniversário dela, inclusive. Ai, que lindo. Parabéns, Mara. E aí eu sempre lembro disso, sabe? Porque é o não deixar ser dominada por esse sentimento que realmente nos paralisa, que realmente te impede de se capacitar, Sim. né? Porque a gente acha que a gente não é capaz, porque a gente acha que a gente não tem competência, Sim. porque a gente acha que a gente não é suficiente, né? Então eu sempre lembro dela e eu queria deixar essa mensagem. Não é para você se colocar em risco, mas se der medo, vai com medo mesmo. A vida é curta, né? A gente não sabe o dia de manhã, Sim. a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Sim. Então a gente tem sempre a opção de poder escolher. Tá nas nossas mãos. É. A gente pode arriscar e descobrir algo novo, ou paralisar e nunca descobrir se aquele caminho era o melhor E ou ficar- não. Ficar no sim, É. né? Ah, Ficar e no se sim, eu muito tivesse bem. feito isso? E se não existe sim. Ou você vai, ou É. você vai. É. Simples assim, né? A gente não se deu nem o direito de dizer que não. Você teve? Você teve essa opção? É porque o medo, Não. né? O medo, ele vem, faz você analisar. Analisou, viu que você... o que de pior vai te acontecer se você quiser? Tá, não vai acontecer nada. Então por que você não vai? Só vai, né? É aquela coisa do se joga. Vai e descobre. Você não sabe quanto tempo você tem pra você ter
oportunidade para poder descobrir. Você está vivo, você está aqui agora. Mesmo porque uma coisa é o que você pensa a seu respeito, outra coisa é o que você é na realidade. Gente, chegamos ao fim de mais um encontro delicioso. Ai, até o nosso próximo programa com outro tema delicioso também. Esperamos vocês. Até a próxima sexta. Interajam com a gente. Tchau, tchau.